E quando a gente fala em 100 sacas, a gente vê assim muita gente questionando que 100 sacas ninguém alcança, né? Eu disse, olha, de média geral não é fácil realmente, né? Mas aí eu fui mostrar para eles o porquê que nós temos que buscar hoje 100 sacas. Então, só para contribuir, por exemplo, eu falo para eles que a importância que tem uma tecnologia de aplicação, porque você pega a média da região que eu estava no Xingu hoje, eles falam de 55 a 60 sacas por hectare. Claro que eles são grandes extensões, então tem condições climáticas adversas, e nós montando o custo deles, né? Hoje eles falam um custo de produção de R$ 6.500 por hectare, custo de investimento, máquina, tudo, né, Felipe? Não sei se está por aí no Rio Grande do Sul hoje ou não, mas quando você faz isso e você vai produzir 55, que é a média deles histórica, você vê que uma vagem de soja deles que eles perder está ficando 57% da lucratividade deles ali. E aí, quando você passa para produzir 80, essa vagem de soja vai contribuir com apenas 12%. Então, você vê que se você perder uma vagem de soja com altas produtividades, você não, na tua lucratividade final, isso impacta menos. Agora, quando você produz pouco, uma vagem contribui muito, né, Felipe? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Rumo ao 100 Agro Podcast, o podcast para falar os caminhos da alta produtividade. Muito mais importante do que os 100 sacos absoluto, aqui a gente quer evidenciar para vocês o caminho, o rumo, né? Como a gente chega até lá através dos processos, através da jornada de completar 100 sacos. Eu sou o Felipe Unho, sou produtor, pesquisador e consultor e trago aqui para vocês no nosso dia a dia, né, os caminhos, o descomplicar das altas produtividades através dos nossos convidados, que são referências nesse país, no nosso Brasil afora. E hoje, né, contando aqui com a presença do Rômulo Batistelli, nosso amigo de longa data aí, e um especialista em tecnologia de aplicação, em pulverização, e para nós é um prazer poder contar com uma pessoa, né, do seu gabarito aí, Rômulo, e do seu conhecimento, para estar trazendo com certeza, né, bastante pontos importantes para o nosso produtor, no que tange aí, com certeza, a tecnologia de aplicação. Romulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer ter você aqui. Ô, doutor Felipe, que honra, que prazer enorme. Obrigado pela oportunidade. Sabe que a gente que roda um pouco esse Brasil aí sempre é um prazer poder estar falando com profissionais do gabarito teu, né, Felipe? De pessoas preocupadas em buscar o rumo das 100 sacas, né? Porque a gente sabe que tem possibilidade, tudo é provável, né? A gente chegar lá, só que tem os caminhos que devemos percorrer. Então, acho que parabéns a você, tá, Felipe? A gente vê hoje muita postagem, a mídia chama muita atenção, né? Muitas informações, e eu vejo que o que você está fazendo aí em prol do agro, parabéns pela atitude, né, Felipe? Parabéns pelos profissionais que está trazendo aí. Me sinto honrado por poder estar participando contigo aí, e estamos aí à disposição do amigo. E será um enorme prazer. Com certeza. Acho que é importante, né, Romulo? Vou pegar o gancho do que tu falou, porque ao contrário do que a gente vê, e com outros convidados a gente comentou a mesma coisa, a importância que tem um podcast técnico que traga recomendações, né? E eu tô aqui no papel de host, né, de entrevistador do podcast, para extrair de vocês o melhor, mas esse é um projeto meu, né? De estar, de alguma forma, contribuindo com nossos produtores, com a área técnica, e essa é a ideia, esse é o objetivo do Rumo ao 100. Que bom que está sendo perceptível, que bom que está sendo possível captar. Mas vamos falar um pouco de tecnologia de aplicação, né? Não, bora lá. Deixa eu só contribuir contigo, Felipe. Você está falando isso, sabe que eu tenho 2 semanas, estava num evento em Mato Grosso, inclusive, e quando a gente fala em 100 sacas, a gente vê assim muita gente questionando que 100 sacas ninguém alcança, né? Eu disse, olha,
de média geral, não é fácil realmente, né? Mas aí eu fui mostrar para eles o porquê que nós temos que buscar hoje sem sacas. Então, só para contribuir, por exemplo, eu falo para eles que a importância que tem uma tecnologia de aplicação, porque você pega a média da região que eu estava no Xingu hoje, eles falam de 55 a 60 sacas por hectare. Claro que eles são grandes extensões, então tem condições climáticas adversas, e nós montando o custo deles, né? Hoje eles falam um custo de produção de R$ 6.500 por hectare, custo de investimento, máquina, tudo, né, Felipe? Não sei se está por aí no Rio Grande do Sul hoje ou não, mas quando você faz isso e você vai produzir 55, que é a média deles histórica, você vê que uma vagem de soja deles que eles perder está ficando 57% da lucratividade deles ali. E aí, quando você passa para produzir 80, essa vagem de soja vai contribuir com apenas 12%. Então, você vê que se você perder uma vagem de soja com altas produtividades, você não, na tua lucratividade final, isso impacta menos. Agora, quando você produz pouco, uma vagem contribui muito, né, Felipe? Então eu vejo, olha que legal o que você está trazendo e o que você está preocupado, né? Porque eu vejo que isso é o que o agro tem que se preocupar, e isso é o que nós, profissionais que estamos aí, temos que trazer para o produtor entender isso, né? Produtor, profissionais que atuam, que vendem, porque tudo precisa disso, né? Tudo é uma corrente. Mas beleza, bora lá, Felipão. Com certeza, né, Romulo? Até porque, assim, a gente fazer hoje um podcast rumo aos 60 sacos, eu acho que está longe, né? Isso não tem sentido. Então, nós temos que olhar no futuro. Agora, claro, cabe a quem está nos ouvindo saber ter o bom senso de que, óbvio, a gente não tem objetivo de em 5, 10 mil hectares fechar 100 sacos. A gente entende que esse é um desafio. Agora é para onde a gente precisa olhar, é para o caminho das altas produtividades. É isso que a gente quer trazer aqui, né? Esse olhar, né, no futuro, através da produtividade é onde nós vamos ter mais lucratividade. E volta a focar, não é a busca da produtividade a qualquer custo, não é produzir 100 sacos gastando 99. Isso é uma idiotice, né? Nós temos que produzir bem, né, com alta rentabilidade. Isso é o que a gente espera, isso é o que a gente quer comentar aqui no nosso podcast, no nosso dia a dia. Perfeito. Fazendo esse adendo, né, Romulo, e olhando para a tecnologia da aplicação, eu acho que é importante a gente olhar um cenário inicial, né? Ou seja, quando eu penso em tecnologia de aplicação e eu quero fazer uma pulverização bem feita, qual que é o teu conceito sobre isso? O que é uma pulverização eficiente? Como que eu posso dizer que eu estou tendo sucesso, né, quando eu estou pulverizando a minha lavoura? Felipe, é uma excelente pergunta, né, que você está fazendo aí. Eu vejo que todas as perguntas nos estimulam a pensar, né? E falar em tecnologia de aplicação hoje, Felipe, eu falo que ela é um sucesso que você traz para a propriedade desde que até a entrada do pulverizador, tudo tenha sido bem feito e bem planejado, né? Por exemplo, é o que eu falo para toda a equipe nossa de campo hoje, né? Não adianta chegar em um produtor querer vender um trabalho de consultoria em pulverização, que é o nosso trabalho hoje, se eu chego na propriedade e vou medir, eu estou com 5 plantas por metro quadrado. Eu falo para eles, o produtor todo quer o quê? Que você venda, lucratividade, o retorno. Qual que vai ser o retorno teu aqui na minha propriedade? Se nós pegar 100 mil plantas, quanto que vai produzir isso por hectare? Qual que é o potencial produtivo disso? Se aí falta fertilidade, você vê planta com vigor errado. Então eu vejo assim, o sucesso da tecnologia de aplicação vem do conjunto todo, né, Felipe? Então o que a gente busca hoje? Primeiro lugar, é entender o que a propriedade faz, qual que é o conhecimento que tem agregado na parte de tecnologia de aplicação, né? Porque quando a gente chega nas propriedades e vê um pulverizador jogado embaixo, vamos falar de uma árvore, que não foi revisado, o cara se preocupa com a coletadeira, se preocupa com a plantadeira, com o trator e o cruzador não olha, imagina o que vai vir pela frente. Então, imagina qual que é o conceito dele de tecnologia de aplicação. Então, o que nós fizemos? Analisamos o contexto todo da propriedade e aí a gente mede o que realmente está chegando, tá, Felipe? E aí é o que nos assusta. Hoje, se nós pegar
A nível Brasil, que é o que nós rodamos e nós analisamos, o que está chegando realmente no alvo biológico, que o departamento agronômico nos falou, quero meu alvo biológico, é a primeira folha do bacheiro. Se você pegar e entender isso aí, Felipe, você vê que nós nos assustamos quando nós chegamos nesse número. Do que está saindo da ponta do pulverizador, nós estamos chegando a 37%. Então, isso é um dado assustador, né, Felipe? Aí vem todos os conceitos. Assustador. Por que está chegando só 37%? É gota errada para o momento. Porque hoje, quem que usa um parâmetro para aplicar? Não tem parâmetro. Quem usa diferentes tamanhos de gota? Quem cuida da configuração do pulverizador? Quem cuida da calibração do pulverizador? Calibração de GPS? Velocidade, está batendo, não está batendo? Cara, nós pegamos tanta coisinha que não se fala. E aí vamos para outro fator. Limpeza de pulverizador. Que esse ano, eu vou dizer para você assim, ó, o ano passado, quem levou a culpa foi todos os cletodins, né? Ah, o cletodin tem nafta junto, tem não sei o quê. Aí começou-se a entender o que a nafta é um solvente que tem junto, que ele vai ajudar na solubilidade. Mas nós botamos óleo, mudamos em pH, solta tudo o que foi usado de flumioxazina lá atrás. E aí o que acontece? Ah, culpa é o cletodin, mas ninguém olha que foi flumioxazina e foi mal limpado. O que é mal limpado? Eu falo, cara, que são coisas simples. Limpeza do pulverizador não é se botar o tanque o reservatório é 2.000 litros, boto 500 litros e acho que eu vou limpar o tanque inteiro, cara. Se eu não botar até derramar, que limpeza eu estou fazendo? É aquela história. Eu tenho água, eu boto um azeite dentro, que isso é o que nós fizemos, que nós não cuidamos a solubilidade da flumioxazina. O óleo, pensa que o óleo é flumioxazina. A água vai encher o tanque, o que não é solúvel vai ficar em cima. Vai parar sempre na borda do tanque do pulverizador. E aí, quem limpa isso? É muito caro nós botar tudo isso de água fora. Tchê, realmente. Mas se nós não queremos queima, temos que pensar nisso. Então, pensa assim, o sucesso hoje da pulverização vem tudo desse conjunto, né, Felipe? Não é uma coisa única. E aí vem outro fator, né? Pessoas. Que hoje, vou te dizer que pessoas é um diferencial enorme em cada propriedade. E não adianta. Fazenda para ter lucro tem que ter pessoas que pensam. Senão, filho, não tem sucesso. Não tem como ter lucratividade, não tem como ter retorno, né? Então, isso nós precisamos muito, né? Máquina, eu falo assim, ó, tem esse baita pulverizador aí atrás da mim, né? Na imagem aí, eu falo assim, aqui esse é um exemplo. É um pulverizador hidráulico, está fazendo 10 litros por hectare de taxa. Gente, é inacreditável, mas ele faz. E aí? Funciona bem, é fazer no horário certo, o tamanho de gota certo, então é um conjunto todo, mas faz bem feito. Será que eu preciso... muita tecnologia? Às vezes não preciso, é só botar as coisas certas. Então acho que assim, o sucesso é tudo isso, tá, Felipe? É um conjunto, não é uma coisa única, infelizmente, né? Mas esse é um conjunto todo. Espero estar podendo contribuir, né, Felipe? Com certeza. Sabe, Romulo, que às vezes pressupõe muito, né? Eu preciso de tecnologia para as coisas funcionarem, né? Eu preciso de equipamentos talvez caros para tudo andar. E a gente vê que não é bem assim, né? Esse fator humano, o que eu quero dizer com isso, Romulo? Calibração, esse olhar atento para a limpeza, para regulagem, enfim, com um bom posicionamento, para os cuidados que uma aplicação recai. Será que, na tua visão, esse é um dos pontos, assim, chave, um dos pontos críticos que a gente tem do ponto de vista de ter uma pulverização mais eficiente ou não? Felipe, eu acho que assim, ó, realmente hoje nós temos esse fator humano primordial, né? Porque a partir do momento que a peça-chave, que é humano, souber o porquê ele está fazendo, e eu vejo assim, ó, principalmente quando eu chego nas propriedades, eu questiono muito o operador, né? O que vocês estão usando hoje? Primeira coisa, a Trancoseb, né? Eles não falam Mancoseb, né? E a gente sabe. E as condições climáticas, hoje, se nós não tivermos Mancoseb, nós não temos proteção. Então, vamos lá, Mancoseb é um fator primordial.
Quando chega na propriedade, o cara lá vem os produtores usando esse Trancoseb. Veja que isso já é uma questão psicológica dos caras, que o Mancozeb é pó e vai dar entupimento. Mas quando você ensina eles e você pergunta para eles qual que é a função do Mancozeb que vocês estão falando do Trancoseb, eles falam que a função é trancabico. Só que quando você explica para eles e você começa a questionar, e tanto que eu falo assim, ó, hoje para nossa equipe de campo, chegou na propriedade, o aplicador está trabalhando, pergunta para ele por que ele está usando um produto específico na cauda, para ver se ele sabe. Os caras não sabem. Então eu vejo assim, Felipe, nós precisamos, e aí eu falo que nós somos os culpados, é quem? Nós, a parte técnica, a parte agronômica. Muitas vezes nós falamos com o operador lá, cara, vai lá e aplica isso. O cara não sabe o porquê, e o cara não sabe aonde ele tem que atingir, qual que é o alvo que ele tem que chegar. Então eu vejo assim, nós precisamos dar treinamento. Felizmente, eu digo assim, ó, que nós precisamos treinar pessoas, preparar pessoas para saber o que estão fazendo. E no momento que elas sabem o que elas têm que fazer, você começa a trabalhar a cabeça delas. Ela se preocupar com o horário da aplicação, ela se preocupar com o tamanho de gota, se preocupar com a configuração da máquina. E aí eu vejo assim, né, Felipe, hoje a gente vê, peguei vários casos já, né, tu chega na propriedade, qual que é o tamanho da faixa de trabalho da tua máquina? Minha máquina é 20 metros. Tu chega lá e tu mede a faixa real da máquina, ela tem 19,5, mas todo mundo considera 25 centímetros cada lado de cada ponta. E aí eu sempre chego nas propriedades e pergunto, cara, beleza, vocês estão considerando que é 20. Agora, se eu estou num sentido de aplicação e meu vento está sentido leste-oeste, vai abrir um pouco a faixa? Vai. Ele disse, mas aí no lado esquerdo de vocês poderá estar faltando, porque quando você levanta a barra não está sempre exatamente naquela altura, né, Felipe? Exato. Aí os caras, é verdade, vai ficar para dentro, mas depois compensa. Eu disse, mas e se você vai voltar e o vento virou, não vai ficar uma falha lá? Eu disse, nas emendas do pulverizador muitas vezes não está ficando nosso pé de galinha, nosso andropógon, nosso caruru, não está ficando lá. Pior que eu tenho na fazenda muitas manchas que é bem na emenda do pulverizador, não entendi o porquê. Eu disse, mas gente, estão vendo que são coisas simples e o que acontece? Nós precisamos preparar essas pessoas para isso, né, Felipe? Eu vejo que a falha é nossa, nós não estamos ensinando pessoas. Então, acho que assim, o sucesso principal, realmente, Felipe, precisamos preparar pessoas. Cabeças que gostem de fazer o que estão fazendo e se interessem pelo que estão fazendo, né? Porque senão o cara está usando o Mancozeb e não sabe por quê. Aí aquela história, vamos lá com uma tecnologia que está muito prática hoje. Aplicação aérea. Quantas gotas eu preciso ter de Mancozeb por centímetro quadrado para estar uma cobertura boa que eu preciso de cobertura? 30, 40, 60. Será que está chegando isso no bacheiro? E aonde que é a entrada da nossa ferrugem nas folhas superiores no bacheiro? Então é isso que nós precisamos preparar as pessoas para ir lá ver isso, né, Felipe? Senão não vai ter jeito. Com certeza. Rômulo, eu queria fazer um gancho aqui, porque você comentou que hoje está chegando no alvo 37%, né? E aí, para o pessoal entender, qual é o que está acontecendo, assim, ó, Rômulo, da máquina até o alvo? O que precisa acontecer para que chegue uma quantidade correta de aplicação, né? E aí também, para a gente deixar mais claro, o que sai, né, da máquina e chega a 37%, quanto do ativo está chegando lá? Felipe, é uma pergunta importantíssima, tá, que você está fazendo, e eu vejo assim, para nós, isso soma muito, tá, Felipe? Por quê? Tu pensa assim, ó, eu era uma pessoa que trabalhei 20 anos numa fazenda, né, Felipe? Então, trabalhei 20 anos dentro de uma propriedade, apaixonado pelo que eu fazia, apaixonado pelas pessoas que estavam lá, que me ensinaram, que eu aprendi, que eu fui pulverizar, e eu saí para o mercado para trabalhar com vegetação, cara. E eu vejo assim, o pior é tu virar a chave, né, Felipe? Tu pegar e sair de comprador que eu era para virar vendedor, porque hoje eu bato na porta para vender produto. Estou vendendo um serviço, mas agregado ao meu serviço eu tenho produto. Então é difícil.
Só que você tocou num ponto-chave. Porque o que eu vejo assim, ó, fazenda, muitas vezes tu tem um operacional, tu tem que pensar, tem que ter agilidade, tem momento certo. Vamos, por exemplo, pega aí de Natal, Ano Novo, ou eu tenho condição climática ruim, ou eu não tenho pessoas na fazenda. E nós pegar de sul a norte do Brasil hoje é um momento crítico, que nós precisamos fazer a aplicação. E aí? A fazenda, primeiro, que tem que liberar pessoas, porque eu tenho que ir na família, e a família é importante. Então, eu vejo assim, ó, aí vamos pensar. Eu tenho um operacional que tem que fazer rápido, e faz de qualquer jeito. Aí, o fazer de qualquer jeito, Felipe, tem muito, nós brasileiros temos muito essa moda, né? Eu vou te dar um exemplo nos café. Das máquinas de turbina, o café tem uma ponta preta, a famosa pontinha preta. Que da propriedade chegou aquela ponta preta. Não, isso aqui nós compramos a máquina assim e está assim. E assim nós temos um padrão que se considera de aplicação nas propriedades hoje, que você vê assim, eu para herbicida eu uso leque e para fungicida eu uso cônico. Aí quando você pergunta, qual o tamanho de gota? Ninguém sabe o que responder. E você sabe que diâmetro de gota tem total interferência no volume aplicado. Então, aí que vem as diferenças. Quem disse que eu tenho que usar só gota fina para me atingir o bacheiro? Porque aquela situação, eu pego uma gota de 150 microns, eu tenho que botar 30 gotas. Beleza, eu boto 30 gotas. Qual que é o volume que isso dá por hectare? Será que se eu botar a gota de 200 com 15 gotas eu não faço o mesmo volume? Porque nós usamos o produto que a dose é por hectare. Então, quando eu falo 37%, é 37% do volume que está chegando só no meu alvo. Então, isso é o que assusta, tá, Felipe? Então, assim, ó, é uma soma de calibração de máquina, porque aí tem máquina que tem fator que a calibração dela, porque hoje ficou muito prático, né? Minha máquina tem fluxômetro. Eu vou lá e digito no controlador e vou aplicar. Será que todas elas batem o que está dizendo e o que está saindo? Então, essa margem nós já pegamos de 20% a 30% de diferença, tá, Felipe? Então, eu pego de 20% a 30% a menos ou a mais aqui. Aí eu pego o tamanho de gota. Aí você fala ΔT. O que é ΔT hoje? Quando você fala em ΔT, todo mundo assusta. O que é isso? Nós nunca ouvimos falar. Cara, nem o pessoal das universidades não está falando, pessoal, nós vamos estudamos ΔT na universidade, cara. Então explica para mim, eu tenho duração da gota, tem influência, a umidade, a umidade é relativa e temperatura a gente cuida, mas tem um fator vento. Quanto está secando com isso? Então eu tenho que levar em consideração a calibração da máquina, eu tenho que levar em consideração a condição climática e o tamanho de gota. Então entra 3 fatores que eu tenho perca, né, Felipe? Então aí que entra o nosso fator. Quando nós estamos falando hoje em 37%, é aí que entram os fatores, que nós não estamos levando em consideração a calibração, a configuração da máquina e o tamanho de gota. Pronto. E o parâmetro de condição climática. Quando nós usar tudo isso a nosso favor, soma. Caso contrário, tem diferenças. Então, você quer ver quem está preocupado com isso é aquele produtor que está com vários tamanhos, várias pontas no pulverizador para ter vários tamanhos de gota. Isso é a diferença. Acho que aí já é importante, Rômulo, a gente pensar do ponto de vista de tecnologia de aplicação, né, de recomendação de pulverizações eficientes. Existe algumas pontas ideais para o produtor ter na sua propriedade? Por exemplo, tem uma bala de prata que faz tudo ou não? Eu preciso ter a ponta A para uma situação, a ponta B para outra, talvez uma C? Felipe, tu sabe que assim, sempre eu sou questionado isso, né? Eu vejo assim, em primeiro lugar, eu tenho que entender cada propriedade, qual que é a demanda e qual que é a condição que normalmente é aplicada. Então vamos para aquela situação, toda uma propriedade que o pessoal, aí vem pessoas. A propriedade toda gosta de acordar de madrugada para pulverizar. Nessa propriedade, o cone vazio é uma propriedade que vai encaixar muito bem. Porque eu preciso gota fina, porque a planta está parada, tem um pouco vento, muitas vezes, eu preciso penetração. Só que aí vamos para outra situação. Vamos numa propriedade que o cara aplica na madrugada, só que sempre tem vento, estou numa região mais alta. Aí,
eu posso usar ou uma leque, tá? Ou uma cônica condição de ar. Aí aquela história, depende muito da cultura de quem está pulverizando. Porque se o cara tem uma cauda líquida, eu nem estou falando em cauda, né, Felipe? Nós só estamos falando nisso aí, sem falar em pH de cauda, nada disso. Nós estamos falando só em cauda líquida. Porque, em primeiro lugar, o veículo nosso é água. Se o veículo nosso é água, nós estamos falando em cauda líquida. E pulverizador é feito para pulverizar líquidos e não sólidos, né? Como nós temos visto no campo aí. E aí eu vejo assim, ó, se tá líquido, eu colocando uma ponta certa, eu vou ter penetração, vou ter número de gota certo, vou ter volume aplicado certo. Caso contrário, tudo errado. Então eu falo assim, não existe um geral, mas se tu quer ter uma ponta que aceite muito desaforo, infelizmente ainda a cone vazio é das melhores, tá, Felipe? Eu vejo assim, que é a que mais vai, aí tu tem que ajustá-lo que talvez pressão menor, para gerar um tamanho de gota maior, quando eu estou numa situação um ΔT mais alto, uma condição pior, e quando eu estou na condição que está tudo excelente, eu trabalho com pressão maior. Então, beleza, posiciono isso e pronto, né? Então a gente fala nesse padrão para poder... Eu sou apaixonado por cônico, tá? E eu vejo assim, no geral, as propriedades gostam muito do cônico também vazio. Então eu vejo que é uma ponta beleza. Agora, fala-se muito, herbicida é bico leque. Eu vejo assim, o leque tem muito coeficiente de variação, né, Felipe? Quando tem muito coeficiente de variação, tu tem gota grossa, mas tu tem gota muito fina. E essa fina que é o risco da deriva, né? Então tem que cuidar muito disso. É padronização também de gota. Nossa, eu pensei, durante a tua fala aqui, tu já deixou uns 10 ganchos aí para nós ir fazendo pergunta, né? Mas assim, ponto número 1, acho que é calibração e conhecimento do que está fazendo. Eu quero bater nesse ponto, Rômulo, porque eu acho o seguinte, a gente acompanha isso todos os dias no campo, e isso acaba sendo um pouco intuitivo, né? Ou seja, eu compro uma ponta X que mais ou menos dá a minha vazão que eu tenho na propriedade, e eu vou com um copo lá, deu isso aí, pronto. Isso não é tecnologia de aplicação, né? Isso é simplesmente tu ter uma taxa de aplicação. Agora, a partir do momento em que a gente começa a se preocupar, e eu vou me deter aqui, né, Roma? A gente não vai estar falando... Nós estamos no rumo ao 100, né? Então, nós temos que ter uma diretriz para quem nos ouve, altamente técnica e que leve para algum caminho diferente. Então, me parece que essa calibração já começa como um ponto-chave, por quê? Porque eu preciso de profissionais junto comigo que entreguem aquilo que eu estou precisando. O que eu quero dizer com isso? O que a gente precisa hoje de gotas, né? Vamos imaginar assim, bom, tu falou em herbicidas, a gente tem safenacil, que depende de contato, a gente tem glufosinato, a gente tem diquat, entre outros herbicidas, por exemplo, né? A gente tem... Aí, no outro lado, a gente tem glifosato, a gente tem os graminicidas. Então, cara, todos são herbicidas, mas demandam condições diferentes. A gente vai ter fungicidas, né? Estamos aí no momento de fazer os fungicidas nas lavouras, precisamos de penetração no dossel, sim. Então, a gente conversa por coisas muito diferentes. E aí, tem assim um norte para a gente ter, Romulo, nessa condição de herbicidas é assim... produtos mais sistêmicos e assado. Como que a gente pode direcionar um pouco o produtor para a gente sair dessa questão? Eu uso velocidade X, botei no copo calibrador lá, deu tantos litros de taxa que eu quero e vou seguir aplicando assim. Eu acho que isso, claro, já está no passado, mas infelizmente ainda a gente acaba pegando muita situação dessa no campo, né? Lembrando, pessoal, né, Roma, eu quero lembrar aqui o porquê da minha pergunta. Nós estamos chegando 37% só. Então, de 100 litros que eu coloquei, 37 está chegando. Para onde está indo isso, né? E aí eu quero... Nós vamos quebrando isso no episódio, mas nesse primeiro momento, né? Vamos pensar em gotas. Felipe, muito bem lembrado. Eu acho que eu vejo assim, eu gero muito pensamento, né? Como eu sempre falo, que toda vez que alguém me ouvir ficar com uma pulga atrás da orelha, para mim eu ganhei o dia, né? Porque eu vejo assim, quando eu saí de uma fazenda, eu vivi isso e eu sempre me cobrava, o que eu tenho que fazer para melhorar? E todo dia buscando isso. E a gente sabe que todo dia tem que nós melhorarmos, né, Felipe? Eu acho que nós, como ser humano, todo dia a gente pensa em melhorar. Se nós melhorar 1% ao dia, nós
chegando no final do ano nós melhoramos muito mais do que nós começamos, né? Então eu vejo assim, nessa tua pergunta de gotas, Felipe, o que eu vejo? Nós falar em herbicidas no geral, nós temos que falar de 20 a 30 gotas, no mínimo, por centímetro quadrado, tá, Felipe? E nós vamos falar, assim, gota de 250 microns a 300, tá? Então, uma gota média nossa. Então, acho que nós temos que estar preocupados com nós buscarmos esse volume, tá? Então, é nós entregar esse número de gotas nesse tamanho. Então, nós buscar padronizar esse tamanho de gota. E aí, quando nós vamos falar em fungicidas, né, Felipe, que aí nós estamos preocupados com o número de gotas e diâmetro de gotas, eu tenho que falar assim, ó, para mim buscar cobertura, penetração desde o bacheiro, então todo o dossel da planta, eu gosto de falar assim, fungicida nós buscar 40 a 60 gotas. Aí vamos lá, fungicida, qual o tamanho de gota? Eu vejo assim, eu trabalho de 120 a 160 microns, que é uma gota, porque aí o que nós temos que entender? Quando nós falamos micragem, nós estamos falando em volume. Então, taxa de aplicação, que, como eu falei, esse pulverizador que está atrás de mim trabalha 10 litros por hectare. Eu trabalho com ele gota de 120. Porque eu tenho um volume, eu tenho que dividir pelo tamanho das gotas para mim chegar ao número de gotas que eu desejo. Ah, mas aí no herbicida, muda a ponta, bota a ponta para dar a geração de tamanho de gota grossa para poder rodar e botar 20 gotas por centímetro quadrado. Então é isso que nós temos que se preocupar. Porque o que acontece? Quando mais eu penso em botar gota fina, eu tenho mais geração de gota muito fina. Quando chega essa muito fina, eu estou numa condição de aplicação, que é a umidade relativa do ar baixa, temperatura alta e vento, os 3 fatores secam a gota. Então, a gota saiu de 100, ela nem chega até nós medirmos. Então, é isso que nós temos que entender, que os parâmetros climáticos são importantes. Então, quando nós falamos calibrar, é você coletar ali o que saiu na ponta, beleza. Agora, do que saiu dali e chegou no alvo, aí que nós temos que nos preocupar. Aí que entra papel sensível, entra um drop scope, e entra o que você falou, né, Felipe? Precisa estar munido, ter profissionais na volta do produtor que façam essa medição. Porque eu vejo assim, ó, eu fico muito triste quando... vamos falar em tecnologia de aplicação. Falando em tecnologia de aplicação, o produtor já sabe, o cara vem vender adjuvante. E é uma coisa que entrou no mercado, né, Felipe? Isso aí. O cara vai lá, vende um bico adjuvante e esquece o resto. Gente, nós não podemos ter isso. Eu acho que o produtor que é inteligente, que está pensando em lucratividade e tem que ter produtividade para ter lucratividade, ele tem que se preocupar com isso. Os caras que estão lá perto dele tem que ser as pessoas que vão lá medir, que vão acompanhar, que vão medir um pH da cauda, que vão ver ordem de aplicação. Então, entra esses fatores, né, Felipe? Porque se eu não estou medindo isso, do que adianta eu ter? Então, é estar preocupado com a ponta certa e ter um coeficiente de variação de vazão de ponta a ponta uniforme, né, Felipe? Não adianta também, eu vejo nós pegamos muitos casos, chega lá no produtor, cara, eu comprei essa máquina, eu fiz 3.000 horas, mas as pontas são original ainda. E o cara fala faceiro, né? Quando tu vai medir o coeficiente de variação de uma ponta para outra, tem 30% de diferença de uma ponta para outra. E aí? Que milagre você faz? Então é isso que nós precisamos. Porque quando você pega isso, Felipe, é um dos fatores que me dá muita diferença de deposição de gota também, né? Porque se eu tenho muita variação de tamanho de gota de uma ponta para outra, a diferença de deposição muda completamente. Então entra esses fatores, desgaste. Mas eu troco todo ano, mas e qual a ponta? O cara vai lá, olha pela tabela, a minha velocidade é essa, eu vou botar isso. Mas e a pressão de trabalho está batendo? Vou te dar um exemplo. Ontem, eu estava com um produtor, o cara me ligou e disse, eu comprei uma ponta e eu estou pulverizando com ela aqui e ela está marcando 9 bar aqui. E tu me falou que essa ponta é da 3 bar. E eu disse, o teu fluxo está calibrado? Não, tá beleza, então vamos fazer as contas. Aí fiz as contas com ele, né, Felipe? Digo, filma aí, eu vou te ensinar a fazer essa conta, que é importante isso, né, Felipe? Tá dando tantos por minuto, faz vezes os 60 minutos, divide pela tua taxa que está caindo, divide pela tua velocidade. Bateu a faixa de trabalho? Sim.
Eu disse, então, ó, os litros não estão batendo, então você está certo, que está errado. Como que essa máquina mede a pressão que está aí no teu controlador? Dizer, vamos, não sei, eu digo, desce na máquina e filma para mim, ver se tu tem algum sensor, tem manômetro. Não, é a máquina, é só o controlador que diz que é aquilo. Eu disse, então você viu como nem tudo que se lê é verdade? Então, entra tudo esses detalhes, sabe, Felipe? Então, assim, ó, vamos falar em número de gota. Acabei de falar em gota para nós e tamanho de gota, tá, Felipe? Desculpa eu entrar em outro assunto, mas eu vejo assim, ó, falar em termodificação todo dia é isso aí, né, Felipe? São coisas importantes, né, Romulo? Mas são fatores a se analisar, então tudo soma nesse fator, tá, Felipe? Romulo, quanto de dinheiro passa numa ponta? Felipe, eu Tem um número começava... médio, assim? Tem algum... Tem a média, tá? Vou te falar e tu vai assustar. Quando eu comecei, que eu saí da fazenda para montar uma empresa para trabalhar com transgenificação, no começo nós falamos que era um carro popular. E realmente, Felipe, e sabe que assim, ó, os carros populares no Brasil subiram também em cima disso. Tu sabe que hoje o carro popular que é 70, 80 mil está passando esse valor por ponta de pulverizador? Nossa. E realmente, nós fizemos as contas assim, no geral, todos os produtos que nós vamos, quanto passa por ponta hoje? Os caras não sei, vamos fazer quanto você gasta de insumos, aí tu pega e faz as contas com eles. Realmente, Felipe, hoje passa 60, 70 mil reais por ponta de pulverizador. Claro, vai depender da propriedade. Eu tenho hoje um autopropelido que eu atendo 150 hectares, vai dar diferença, mas na média geral, vou te falar assim, um autopropelido, 30 metros de barra, que hoje atende aí uma média de 600, 700 hectares, está nessa média de dinheiro que passa por ponto. Como eu estava tomando a liberdade de fazer uma conta aqui, então se a gente tem 70 mil passando por uma conta e nós temos 37% chegando no alvo, nós estamos jogando fora 44 mil reais, é isso? É isso aí mesmo, Felipe. Você vê a importância que acabou tem... o podcast, né? Não, é uma conta que assim, ó, você veja que eu fico muito feliz, tá, Felipe? Você está fazendo isso, nós está passando para os produtores que vão estar nos ouvindo, os profissionais que estão nos ouvindo, a importância que tem hoje a tecnologia de aplicação bem feita dentro de uma propriedade. Então, pensa assim, ó, nós estamos falando em pessoas lá desde o começo, né? Olha a importância que tem uma pessoa que está pulverizando, cuidar isso. Aí eu vou te falar um fator simples, Felipe. Vamos pensar no sul, qual que é o percentual hoje das áreas que você atende, Felipe, que compra semente hoje? Tem, tu quer dizer, em termos de área, né? Baixo. 30%? De área, em torno disso. Tá, então vamos número pensar. de produtores todos compram, né? Mas em termos de área... É pouco. Tá, mas vamos pensar assim, ó, 30%. Só que tu percebe o seguinte, da propriedade chegou 3 bags de semente. Se chegou do mesmo lote, fica junto, senão separa. Faz isso ou não faz isso? Tu manda o produtor separar, não manda? Aí vamos pro seguinte, chegou produto para pulverizar. Qual propriedade que você chega hoje e separa os produtos por lote? Quem faz isso? E aí vamos lá, 1 quilo de semente. Eu vou falar a base que nós temos aqui, R$18 o quilo da semente, tá? Separa aquele bag, porque o lote separou, vai ter problema. Aí chega um inseticida hoje, vamos falar que custa o litro R$300. Quem separa por lote? Ninguém. E aí, Felipe, assim, ó, então tu veja que o conceito que nós estamos falando, para nós chegar rumo aos 100 sacos, que esse podcast que você criou, parabéns, tá, Felipe? Tu veja assim, ó, tem muita coisa que tem que ser pensada, muita coisa que tem que ser levada em consideração. Começa do produto, não adianta comprar o melhor produto e eu não estar pensando que esse produto qual que é a cauda? Passou nos bicos, vai embora, mas quem cuida do pH? Será que o pH está ideal para esse produto? Será que o tempo de vida da gota que está sendo gerada pela minha ponta está ideal para esse produto? Eu estou botando um adjuvante junto. Se adjuvante é penetrante, o meu produto é contato. Perdi o produto. Cara, quem cuida disso? Aí eu vejo assim, o adjuvante é muito barato, os caras não cuidam, tchê. Essa é a importância que tem que ser dada. Infelizmente, se nós não se atentar a isso,
Não adianta nós querer produzir 100 sacas. Não adianta nós querer. Nós temos que pensar, tudo é um conjunto. Então tem que ter pessoas que pensam no que estão fazendo. Cara, nós pegamos, tem uma ideia, Felipe, hoje como a gente atua Brasil afora, esse ano, glifosato falso. Tu imagina, tem profissionais se preocupando em falsificar glifosato, cara. Nossa. E aí é aquela história, mas como que eu vou ver isso depois que aplicou? Então, vem todo o cuidado antes. Chegou o lote e separou o lote. Viu o pH pela FISP, que viu densidade, bateu? Não bateu, chama quem te vendeu. Cara, isso aqui, na hora os caras vão lá e trocam para ti e vão entender o que está acontecendo. E aí foi feita a aplicação desses produtos, não funcionou, dobramos dose, não funcionou. Então, cara, glifosato não funcionando, que ponto nós chegamos, Felipe? E aí eu vejo assim, e quem está cuidando disso? Quem está passando essa informação para o produtor da ponta, né, Felipe? Exatamente. Nós estamos loucos em falar isso, mas não dá nada, vamos lá. Nós temos coragem, vamos falar o que é verdade, né? Romulo, eu tô aqui pensando e já penso nos produtores que a gente atende também. Imagino que todos estão com essa pergunta. De onde vem esse 63% de perda? Tu tá preocupado, né, Felipe? Eu tô. Porque é um número assustador, né? Romulo, eu acho muito grande esse número e acho importante porque isso me remete à eficiência, a falhas no controle, mas e mais do que isso, como tu sabe, o Rio Grande do Sul, que é onde a gente está, vem passando por anos muito delicados. E o produtor, ele precisa ter assertividade no que ele tem feito. E quando a gente perde mais 60% do que a gente aplica, me parece que isso não vai acontecer, né? Então, eu tenho esse compromisso de explorar isso ao máximo contigo, que cada real que o produtor está investindo como seria importante isso de fato acontecer. A gente está vendo falhas no controle de pé de galinha, buva, de caruru. Muitas vezes vamos começar a ver algo nesse sentido no âmbito de fungicidas. Então, da onde vem essa perda? Felipe, vamos falar bem o básico para todo mundo entender. Eu digo assim, de 20% a 30% eu estou perdendo na calibração e configuração da máquina, tá? Pode botar assim, basicamente, 20% a 30% está na calibração da máquina e configuração. Porque aquela história, eu chego na propriedade, eu vejo assim, muitas vezes a máquina está configurada para 24,5 metros, mas a faixa de trabalho está com 24. Eu estou colocando mais, nessa situação, eu estou colocando mais vazão que o necessário. Então, eu estou brincando 2% a 3% só de transposição, que muitas vezes não está chegando, porque a pressão de trabalho ideal seria 2, eu estou trabalhando com 2 e pouco. Então já começa as diferenças aí, tá, Felipe? Então é coisa básica. Então, configuração e calibração da máquina tem essas diferenças. Mas o fluxômetro é caro. Aí vamos lá, um fluxômetro, vou pegar o mais caro hoje, que é o 3 polegadas. Um fluxômetro deve estar gastando R$5.000. Mas quanto passa nesse fluxômetro numa safra, Mas é muito caro. Aí mangueira com vazamento, bomba, vamos lá, as bombas de pistão hoje, cara, as bombas de pistão tem um problema que a molinha dela quebra, tem oscilação de pressão, essa oscilação de pressão, quanto gera de perca? As bombas centrífuga, cara, passou pó, meu filho do céu, pó, corrói, consome, quebra a aleta, tem diferença, a PWM não compensa, ou às vezes a PWM quer compensar, mas não tem retorno suficiente para o tanque, cara, e assim vários fatores. Então, vamos lá, 20% a 30% eu te falo que está em configuração e calibração. Vou botar assim, de 30% a 40%, eu já jogo alto o número para ti, que é diâmetro de gota. Vou te dar um exemplo bem claro. Vocês não convivem muito aí, mas a Serra no Sul convive. Os turboatomizados. Turboatomizado é aquele que o usador tem a turbina. Então, o que acontece? Ele sai a gota um tamanho, quando ela chega no alvo é outro. Para você ter uma ideia, quando sai uma gota de um turboatomizado na saída e ela tem um vento de 100 km por hora. Esse vento de 100 km por hora, da gota de 200, ela chega no alvo em 100. Então, 50% do volume dessa gota eu perdi
em 70 centímetros, tá, Felipe? E aí vamos para o pulverizador. Quando eu uso, vamos lá, eu estou usando uma calda líquida e eu estou usando um produto que é espalhante, que quebra a tensão superficial. Então ele vai quebrar a gota na saída da ponta e eu vou ter 1 metro e 20 até chegar. Ou vamos pensar assim, eu estou a 50 do meu primeiro alvo, o pulverizador passando. E eu vou ter mais a planta tem 1,20 m, 1,50 m. São 2 metros. E eu tenho um ΔT que está baixo. E vamos pensar, um ΔT alto. Vamos botar um ΔT de 10. O ΔT de 10 vai estar um fator. Eu vou chutar porque eu não estou com a tabela na frente agora. Mas temperatura 30 graus, umidade relativa em 50% e um vento de 8 km por hora. Um ΔT 10. Quanto tempo minha gota perde? Digamos, quanto tempo ela demora da saída até ela chegar no alvo, a condição que ela pega, quantos por cento ela perde de tamanho de gota até chegar. Então, veja aí a importância de, quando eu estou em condição adversa, trabalhar com gotas mais grossas. Eu estou em condição excelente, ΔT baixo, Felipe, gota fina e vai embora, porque minha gota fina tem tempo de duração de gota suficiente para ela percorrer. Agora, a minha gota fina que eu estou usando lá na madrugada, será que eu posso usar ela 10 horas da manhã? Nas condições climáticas? Então, isso é a diferença que tem, que eu falo que você perde de 30% a 40% da tua deposição, do teu volume que você está colocando lá no alvo. Infelizmente é isso. E aí, vamos falar para outro fator, né, Felipe? Que eu vejo assim, operacional entrou muito na moda. Eu quero baixar vazão para mim atender minha área. Será que baixar vazão sem conhecimento é para todos? É só botar uma ponta e ir lá na máquina e calibrar. Quero 15 litros por hectare, a máquina vai fazer. Mas tua gota está certa para aquelas condições? Quantas gotas está chegando? Então aí vem o fator, número de gota por centímetro quadrado. Então eu vejo assim, se atentem muito, tá? Para essas situações eu falo que hoje, aplicação aérea, né? Se o piloto sabe o que está fazendo, perfeito. Se ele sabe o tamanho de gota que ele está gerando, perfeito. Agora, se ele não sabe isso, gente, se preocupe, porque isso é um fator primordial para nós chegar em volume por hectare. Nós dosamos o produto para chegar. Vamos pegar um fungicida, 500 ml por hectare. 500 ml por hectare. Quanto dá no metro quadrado isso, Felipe? 0,5 ml. É Exato. isso, né? Deixa eu até fazer as contas aqui, são 500 ml, para mim não me... 500 dividido por 10 mil metros quadrados, são 0,05 ml desse produto espalhado em 1 metro quadrado. E aí vamos para outro fator. 1 metro quadrado de área, quantos metros quadrados de folha eu tenho nesse metro quadrado? Quem leva isso em consideração? Então, veja assim, Felipe, é fácil nós perder 60% ou não é? Tá vendo? É muito fácil, né? E aí, para nós colocar fogo no parquinho aí, e a vazão? Esse é um grande ponto, né? Já que nós estamos tocando num ponto sensível, qual que é a tua visão hoje, Romulo, sobre vazões, né? Botar mais água é isso aí mesmo? Bom, tu comentou que esse pulverizador tem 10 litros, né? Então, o quanto que os extremos têm feito sentido, né? O quanto que o operacional pode ser soberano ou não, né? Ou enfim, como que a gente chega num equilíbrio, num meio termo aí, e na tua opinião, na tua experiência de Brasil afora, o que é uma vazão que tem feito sentido? Como que você vê isso? Felipe, é muito boa essa pergunta e quer dizer, são várias perguntas ao mesmo tempo, né? Mas assim, taxa de aplicação, tá? Taxa de aplicação para mim é um fator primordial, tá? Que aí eu vou falar assim, do meu ponto de vista, eu sou sinceramente apaixonado por baixa taxa de aplicação. Por quê? Primeiro fator, quando eu estou reduzindo taxa de aplicação, automaticamente, Felipe, eu estou trazendo conhecimento para dentro da minha propriedade. Então eu vejo assim, se eu quiser trazer conhecimento para minha propriedade, eu baixei taxa de aplicação, eu vou gerar desconforto. Primeiro lugar, para quem que gera desconforto? Primeiro, para quem está recomendando o produto, né, Felipe?
Porque assim, eu sou recomendante de produto, eu sou um consultor. Agora eu vou fazer teu papel, né, Felipe? Eu vou lá e chego lá, Joãozinho, seu Joãozinho, tu vai botar esse. Aí nós pegamos as listas, 16, 18, 20 produtos no tanque. Será que, quando eu botar uma taxa de aplicação de 100 litros, eu preciso cuidar muito a ordem, pH? Na verdade, assim, se você não vê a reação, beleza. Mas aí eu vou para 15 litros por hectare, Felipe. Opa, quem vai para que taxa vai usar, seu Joãozinho? Não, é 15 aqui na minha fazenda. Opa, então nós temos que pensar diferente. Aí o cara, não, já chama alguém para te ajudar, porque eu, olhando para a planta agronomicamente, ela precisa de magnésio, ela precisa de manganês, ela precisa de cobre, mas só que eu não sei fazer isso. Agora chama quem sabe fazer. Então eu vejo assim, quando você baixa a taxa de aplicação, automaticamente está puxando conhecimento para quem está recomendando o produto, para quem está vendendo o produto, porque tu sabe que hoje a gente chega muito em propriedade e os caras, não, nós vamos baixar a taxa de aplicação, esse produto não adianta, nós nem vamos vender para o seu Joãozinho, porque esse produto não vai em baixa vazão. Então eu vejo assim, tu gera conhecimento. Então eu gosto da baixa taxa por esse motivo. E outro fator, quando nós falamos em baixa taxa, Felipe, automaticamente nós temos que ter conhecimento agregado de todo o conjunto, desde quem vai preparar a calda. E aí pensa o seguinte, vamos fazer uma conta bem boba. Se eu botar 13 litros por hectare de glifosato numa taxa de aplicação 100, eu estou fazendo 3.000 por 100, são 30 gramas de glifosato, 30 ml por litro de água. Agora nós vamos fazer para 50, eu tenho 60. Eu vou fazer para 25, eu já tenho 90, né? Então eu falo assim, tu tem muito mais concentração. E aí pensa na situação da flumioxazina. Se eu estou com uma taxa 100, a minha solubilidade é muito baixa da flumioxazina na taxa 100 ou na taxa 20. Só que quanto mais concentrado vai estar na taxa 20 do que na taxa 100. A limpeza do cruzador é totalmente diferente, né, Felipe? Então eu tenho que estar ciente disso. Então, se fosse me pedir a modo geral, o que é uma taxa boa? 100 eu não gosto mais, sabe? Porque 100 eu falo assim, 100 qualquer um faz. 50 é uma taxa excelente, tá, Felipe? Eu vejo assim, por que 50 é uma taxa excelente? 50 tu vai ter um operacional bom, que claro que nós temos que pensar que não é só o operacional que manda, né? Então eu vejo assim, é o técnico que tem que ter em conjunto. Agora, o que é o principal fator, Felipe? O recomendante tem que pedir para o produtor quantas gotas quer por centímetro quadrado. Então eu só falo isso. Quando eu chego na propriedade hoje, eu pergunto assim, quantas gotas por centímetro quadrado o agrônomo recomendou para nós usar esse produto? Muitas vezes os caras não sabem e nos perguntam para nós ajudar. Então a gente passa as fontes, o que está se falando em gota por centímetro quadrado precisa. Então, eu tendo esse número de gotas por centímetro quadrado, o restante é fácil. Tanto que, se tem uma ideia, hoje Felipe, nós estamos ajustando uma aeronave. Era 5h30 da manhã, eles estavam me ligando. Vamos logo. Nós estamos aqui na aeronave. Quantas gotas o agrônomo pediu? Eu digo, tem que ter 30 gotas para essa situação por centímetro quadrado. Então, beleza. Então, se vai lá, ajusta em cima do número de gotas para você definir taxa. Então, assim, Felipe, tu veja que quando você fala em número de gotas, a taxa de aplicação é um segundo número, que você vai ajustar a taxa para chegar ao número de gotas em cima do índice da área foliar, né, Felipe? Então, são 3 pontos que não é só a operacional, para eles o melhor é 100 litros. Será que esse 100, qual o tamanho de gota que vai gerar? Não vai dar escorrimento em cima e faltar gota embaixo? Então, tem que medir. Felipe, infelizmente, tem que medir o que tem. Então, é saber índice da área foliar, saber o número de gota e tu define taxa. Pronto. Simples assim. Não tem outra coisa para nós falar. É simples. Maravilha. É isso aí. Eu acho que é bacana porque essa linha de raciocínio traz uma percepção muito clara de que a taxa é consequência, né? E acho que isso acho que isso é importantíssimo. Taxa é consequência, não adianta. Rômulo, você levantou um ponto importante na sua fala, e aí seguindo na linha que a gente vê que tem detalhes, né? Sobre pH de calda.
E aí me remete também à formação de cauda, ou enfim, aquela velha tabelinha de sequência de produtos, né, e tal. Como na sua visão hoje seria uma formação de cauda eficiente? O que deve ser levado em consideração? Você comentou antes pH, né? Então, é por essa linha? Felipe, sabe que assim, ó, nós hoje, se nós for para a bibliografia, for para todos os campos de conhecimento, por formulação seria o correto, né? Então a gente sabe disso, nós estamos cansados de ouvir isso, né, Felipe? E tanto que sempre se levou em consideração isso. Mas eu vejo assim, falar em pH. Todo mundo consegue medir pH em casa? Muitas vezes, não. Mas tu veja assim, Felipe, eu sou uma pessoa que eu estou comprando produto, correto? Quando você compra um carro, tudo bem, vem os pacotes tecnológicos, mas você define o carro. Quando você compra produto, não está na hora de nós que somos compradores exigir de quem vende pelo menos medir o pH para nós na nossa frente dos produtos? Porque eu vejo assim, Felipe, hoje eu digo assim, nós tomamos por base, tá? E eu falo que desde que me mostrem ao contrário, eu sempre fui na fazenda por aquelas tabelinhas WG, WP, assim por diante, tá? Eu sempre fui desse posicionamento, porque na fazenda, até eu chegar no momento de eu ter como medir pH, demorou. Mas o que acontece? Quando a gente vai tendo um pouco mais de vivência, aí eu somo a prática de fazenda com a teoria e juntando com os químicos. Toda vez que eu começar uma cauda e eu começar do pH alto por baixo, eu corto a maioria das reações químicas que eu tenho lá dentro. E a reação química ocorre e depois se transforma em física. Então isso é notório e vai ver o que acontece. Então eu vejo assim, se eu medir pH, perfeito. Mas aí é como eu estava hoje. Até agora há pouquinho, antes de eu começar a gravar aí, um consultor me ligou e disse, nós estamos mexendo aqui e nós começamos do alto para o baixo, só que nós não medimos o que o adjuvante fazia na água. O adjuvante trazia a água dele ao pH 1. E daí quando ele adicionava o primeiro produto, que era o pH alto, já dava incompatibilidade. Eu disse, cara, vocês estão fazendo o contrário. Então, o que você tem que fazer? Quando tá o adjuvante já baixa o pH, vocês têm que começar do baixo para o alto. Agora, se o adjuvante mantém o pH alto, começa do alto para o baixo e vai embora. Pronto. Eu vejo assim, as melhores caudas e as menores reações ocorrem quando você leva por base pH. E sempre, tá, Felipe? Outro fator, pH do produto na dose proporcional na água. Não o produto só puro, tá, Felipe? Porque assim, quando eu meço o produto puro, muitas vezes eu estou condenando ele. Vamos dar um exemplo, MAP purificado. Os que estavam medindo hoje esse MAP exclusivo lá, o pH dele puro estava em 2,2. Quando eles iam medir o pH do MAP purificado na água, estava em 6,2. Alterou totalmente a ordem. Fizeram isso, matou a charada. Até então o produtor queria tirar o MAP purificado fora. Então eu vejo assim, cara, quando eles viram na ordem lá, de meu Deus, mudou completamente a cauda, perfeito, vai embora. Então, na nossa prática, nós temos usado isso, tá, Felipe? pH. Para nós, hoje, o que nos manda é a ordem de pH do produto na proporção certa na água. Pronto. Simples assim. Maravilha. Pensando, Rômulo, em fitotoxicidade, tá? Acho que é algo que a gente pode dividir, principalmente, eu acho que o que mais preocupa o produtor é uma fitotoxicidade de flumioxazina, enfim, esses resíduos no tanque, né, de pulverização, limpeza de forma geral. Eu acho que é o que mais preocupa o produtor, mas também eu queria te perguntar como a tecnologia de aplicação tem tentado resolver fitotoxicidade, por exemplo, de fungicidas, se é que vocês estão, né? Então, como a gente melhora a limpeza e resíduos, enfim, de herbicidas como flumioxazina, por exemplo, é um deles, né? Tem tantos outros, aí sulfonacil também, e por aí vai. E como também a gente consegue mitigar essa fitotoxicidade do fungicida na planta posteriormente. Barbaridade. Felipe, tu faz muita pergunta ao mesmo tempo, né? Eu vou muito longe para responder, mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou falar exclusivamente em flumioxazina. O que nós temos feito em flumioxazina, tá, Felipe? Primeiro ponto, tu chega na máquina, tu vai olhar a tampa do reservatório. Se você chegar em uma propriedade e a tampa do reservatório não estiver com graxa, engraxada, com borra,
tu já deu os parabéns pro operador, tá? Porque esse cara é diferenciado. Porque ou ele limpou antes de você olhar, tá? Ou ele fez uma boa limpeza. Segundo lugar, flumioxazina. Poucas pessoas fazem a emulsificação dele no óleo antes do uso, né, Felipe? Então eu vejo assim, cletodin se usa óleo, mas flumioxazina não. Flumioxazina precisa ter, porque ele, produtos puro, a solubilidade dele é muito baixa em água. Então, o correto, sempre que eu for usar flumioxazina, começa a fazer a solubilidade dele em óleo antes de adicionar para o tanque. Vocês vão ver diferenças, em primeiro lugar, na eficiência do produto e segundo, em residual no tanque. Terceiro, limpeza de tanque pós-flumioxazina. pH alto, que aí você pode usar boro, tem boro meia, tem o que você quiser para subir pH, no mínimo em pH 9, tá? Usar óleo, eu tô falando assim, não vamos... Óleo metilado de soja, tá? Que é o que a flumioxazina é bem solúvel, então deixar esse tanque, e o tanque sempre cheio, o sistema cheio, tá, Felipe? E se for possível, eu vejo assim, hoje nós for falar na agricultura gaúcha, nós temos, a maioria das propriedades ainda tem resíduos de escova de limpar ordenhadeira, né, Felipe? E claro, é baratinho, cara. Nós temos feito isso, passa isso nos tubos e conexões das máquinas. Cara, é muito simples, abre lá, passa, vocês vão ver o que sai de resíduo. E a flumioxazina, por ser baixa solubilidade em água, ela para nos cantinhos. E é aquilo, você pega a pesquisa hoje, para em 30 e poucos pontos da máquina. Então, nós tentar eliminar o máximo possível, né? Então, eu vejo assim, a flumioxazina tem esse problema, tá? Então, cuida-se assim. Agora, fitotoxicidade de fungicidas. O que nós temos prestado atenção? Quando eu uso triazóis quentes, né, Felipe? Então, vamos lá, triazóis quentes com gota grossa, e eu uso muito óleo e o óleo adicionado por último nas caudas de pulverização. O óleo forma aquele micélio, fica por fora da gota, forma a lupa e queima. Isso é queimar, vamos pensar, aquela fita escura. Agora, quando eu pensar em trabalhar com gotas menores e trabalhar principalmente nos horários com menos insolação, Felipe, tem ajudado muito. Outro fator que nós temos prestado muita atenção, como tu pega essa região de cerrado, usa-se muito MAP purificado junto, tá, Felipe? Quando usa-se os triazóis, principalmente os triazóis, eles são produtos contato, né? Quando fala em contato, é produto que tem KW mais alto. KW mais alto, o produto vai parar na camada cerosa. Para ele ter penetração, tem que ser lento. Quando nós estamos adicionando MAP purificado junto, vou te dar exemplo assim, propriedades que usam 1,5 kg por hectare. Quando nós vimos isso, a gente pega a Costal, vai lá e começa a reduzir as doses. O que acontece? Quando você está colocando nitrogênio junto, está ativando a célula a absorver mais rápido aquele produto. Então, quando você reduz as doses ou faz aplicações em horários com menos luz no final do dia, vai embora. Então, cuida-se muito pH, então sempre acima de 5,5, cuida-se gotas mais finas para ter menos tempo de vida e reduzindo as doses desse MAP por fator nitrogênio, por se tratar de produtos que são contato. Então, cuida-se esses fatores. Aí, por exemplo, estou usando um produto que, vamos pensar a base de cobre. Se eu baixo a cauda para baixo de 5, Felipe, óxido de cobre, automaticamente vai dar problema. Então, não precisa nem falar, tu já balançou a cabeça, tu já viveu isso, né? Então, basicamente, assim, quando eu falo lá atrás de cuidar pH de cauda, cuidar pH, ordem dos produtos para adicionar na cauda, e segundo o pH final, que a gente tem visto muitas diferenças de funcionamento, né? E aí tem duração de molécula, aí tem pesquisa que fala isso, né? Não precisa nem nós falar muito, né, Felipe? Maravilha, né, Romulo? Acho que a gente conseguimos abordar e surfar aí por vários pontos da tecnologia de aplicação. Eu acho que dá para nós pedir para o pessoal que esse episódio tem que ser compartilhado aí com os amigos, naquele grupo do WhatsApp, para que essa informação chegue para o produtor.
É que um pouco, né, Romulo, quanta oportunidade, daqui a pouco é um minuto, 5 minutos do nosso episódio pode mudar a fazenda do produtor, né? Então a gente pede, né, que com certeza curta o episódio, compartilhe, né, envie para os amigos, que é muito importante, porque nós estamos aqui disponível para estar de alguma forma, né, contribuindo na fazenda. E aí, para nós encerrar o nosso episódio, eu gostaria de uma mensagem final, né, tua, Romulo, no sentido da tecnologia de aplicação. Como que o produtor que está indo rumo ao 100 deve olhar, né, a pulverização? Quais são os pontos de atenção? E qual a mensagem final aí que o Romulo deixa para esse produtor ter sucesso nas aplicações? Felipe, eu acho que vamos pensar aí, nós estamos no início de um ano, né? Eu vejo que principalmente pegar essa gauchada aí que vem sofrida, né, tio? Vocês estão aí há 5 anos tomando um pau pela cabeça. Bom, o Felipe perdeu até cabelo, né, Felipe? Eu nem se fala, né? Então vamos dizer assim, ó, nós estamos sem cabelo já, os agricultores a gente sabe que estão sem cabelo, né? Investindo a última gota aí de esperança, mas fico muito feliz, tá? Torço muito por vocês. Eu acho que cada agricultor, toda manhã a gente acorda, reza e agradece pela existência de vocês, né? Porque a gente vê que sem um agricultor hoje nós não somos nada, não seríamos nada e não teríamos nada, né? Começa dentro da nossa água. Eu acho que a preocupação que o agricultor tem com a água, se todos tivessem isso, se a cidade pensasse como o agricultor pensa, olha o que nós seríamos e onde nós estaríamos. Então, gratidão a vocês, gratidão a Deus por botar agricultor na nossa frente, né, Felipe? Por nós ter o nosso trabalho, nós ter o nosso pão de cada dia. E eu vejo assim, tecnologia de aplicação hoje é uma coisa muito simples, mas nós precisamos ser racionais. Não é a moda, não é a tecnologia nova que faz uma tecnologia de aplicação boa. Eu vejo que, tal exemplo aí, um pulverizadorzinho antigo, hidráulico, fazendo 10 litros por hectare. Será que eu preciso tanta tecnologia, tanta inteligência artificial para fazer tecnologia de aplicação? É saber tamanho de gota, número de gota que aí nós temos que pedir para a condição, para quem nos assiste agronomicamente, quantas gotas que é por centímetro quadrado e trabalhar a taxa de aplicação em cima disso. Gente, é coisa simples. E pensar, né? Eu vejo assim que saber o que está se fazendo. De nada adianta eu estar usando um exemplo bem claro, tá, Felipe? Eu até vou deixar aqui, até para todo mundo estar sabendo. Nós estávamos fazendo uso de um produto para controlar larva mineradora que estava atacando o feijão. E um produto novo do mercado, que o produto é contato. E simplesmente o produtor estava usando um adjuvante penetrante. E aí o pessoal da Multi nos chamou, vamos pedir não, porque vocês trabalham em tecnificação, é uma coisa muito complicada e não conseguimos fazer o controle e o produto é recomendado para controlar. Vamos lá, medimos número de gota, tamanho de gota, duração de gota, tudo certinho. Quando fomos ver o fator cauda, tinha esse adjuvante penetrante junto. E nós só ligamos, o produto pode ser penetrante, não, vamos lá, contato, ele tem que ficar parado na camada superior, não pode penetrar. Simplesmente tiramos fora, resolveu o problema do dia. Os caras, vamos, pelo amor de Deus, é tão simples, né? Eu disse, pois é, mas é isso que nós precisamos. Então, acho que assim, o agricultor tem que fazer o simples, bem feito, fazer com amor, com capricho, com dinheiro, e fazer o que sabem. O dom do agricultor é isso. Nós estudamos para ajudar. Então, acho que está bem munido, está cercado de profissionais que venham para somar, que é só sucesso. E com certeza a safra vai ser vindoura e muito boa, né? Espero que 26 aí fique mais um ano na história, mas para somar, né? Não para reduzir, né? Com certeza. Então, coisa simples assim, né, Felipe? Fazer essas coisas simples. Medir, ver tamanho de gota, e você vai saber o que está chegando, do que está saindo da ponta e pronto. Simples assim. Maravilha. Romulo, onde é que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Felipe, sabe que eu sou muito bicho do mato, né? Fui criado no interior de Santa Bárbara, né? Então o cara é meio chucro. Na verdade, fui criado no interior de Saldanha Marinha, que é menor que Santa Bárbara. Minha vida profissional começou em Santa Bárbara, né? Mas assim, ó, eu tenho redes sociais, eu tenho Batistelli,
@Rômulo, tá? Então eu tenho o Instagram e aí eu tenho deixar mais meu contato, que é mais fácil, né? Eu sou mais do WhatsApp, eu vejo assim, às vezes as pessoas me mandam WhatsApp, eu demoro para responder, mas de vez em quando eu respondo, né? Que aí é o 55, né? O prefixo do Sul aí, 999634565. Mas esse ano eu quero ver se 26 eu vou marcar, tá na história, eu quero ver se eu vou pro Instagram. Quero trabalhar ele. Tá bom, Felipe? Isso é rede social, daí eu quero ver se aparece um pouco aí. Isso aí. Maravilha, Rômulo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um prazer a gente debater a tecnologia de aplicação. Mais uma vez, pessoal, a gente está encerrando um podcast, novamente falando de processos, falando de conhecimento, e não estamos falando de produto. Isso já virou uma tradição aqui, né? A gente olha o básico bem feito, o produtor aplicar o conhecimento por hectare e também fazer esse arroz com feijão, né? Bem feitinho, e olhar para o lado de manejo. Manejo é o que vai trazer dinheiro para o bolso do produtor e aumentar a produtividade. Então, mais um episódio aí que a gente encerra, não falando de produtos, e sim de manejo e muito conhecimento aplicado. Obrigado pela tua presença e assim encerramos mais um Rumo ao Sem Agro Podcast. Um grande abraço.